Olá, senhoras e senhores. Vocês não querem nada, hein? Então, pessoal, estamos aqui hoje nesse resumão pro Enem. Galera, esse resumão é diferente de qualquer outro resumão que você vai achar aí na internet. É um resumão que a gente vai trabalhar com as fórmulas da física, vai trabalhar a teoria, os conceitos por trás de cada fórmula, todas. Nós vamos trabalhar todas as fórmulas de física. Vamos fazer pelo menos um exercício de cada tópico. E vamos aí trabalhar esses temas, porque assim, para quem que vai ser esse conteúdo? Esse resumão do Enem é para aquele cara que às vezes teve um problema na pandemia, não conseguiu estudar muito, não conseguiu se dedicar, não teve assim muito tempo para se preparar, talvez teve até algum problema familiar. Esse cara é a chance dele se recuperar na física ali, dele conseguir absorver uma coisa ou outra, absorver uma questão, um exercício, uma fórmula, um conteúdo, mas também é para aquele cara que vem estudando já há muito tempo, que se preparou, esse para ele isso aqui é um checkmate. É um cara, aprendi o conteúdo, é isso que eu vou precisar, é isso que eu vou usar, é assim que eu vou usar e fechou. Relaxar para a prova. Então, chega de enrolação. Vamos embora aí para as fórmulas, para as resoluções de exercício. Então é isso. Corta aí com os nossos recursos mágicos aí do teletransporte, direto aí para nossa bancada. Então, bora lá, galera. Vamos aí para o nosso resumo de mecânica, beleza? Resumo esse aí que é muito útil na nossa provinha aí do Enem. Lembrando, galera, que a gente vai trabalhar aqui, claro que além das fórmulas, os conceitos, né? Porque não só de fórmula viverá o vestibulando, né? A gente tem que lembrar desse mandamento aí importantíssimo. A gente tem que entender principalmente o conceito por trás desta fórmula, do enunciado, de tudo. É entender os conceitos, beleza? Mas é claro, uma das formas da gente entender uma das formas da gente entender o conceito é pela fórmula. Afinal, a fórmula é uma descrição matemática, em muitos casos até da própria definição, beleza? Então, chega de enrolação, vamos embora aí. Então, primeira coisa aí que a gente vai ver vai ser a questão da cinemática, beleza? Então, tudo que a gente vai ver aqui para baixo aqui, ó, é cinemática, beleza? E aí, galera, a gente tem que lembrar o quê? A gente tem que lembrar que na cinemática a gente tem essa primeira formulinha aqui, ó, de velocidade média. Ela vai ser V é igual a delta T sobre delta S. O V é igual a D sobre T. O que a gente tem que entender aqui, galera, é que essa fórmula ela é uma das mais importantes na questão ali do movimento uniforme, da cinemática. Por quê? Porque esse tipo de fórmula descreve a própria velocidade, a própria noção de velocidade, que vai se definir a distância sobre o tempo, né? O que é a velocidade? É o quanto de distância eu consigo percorrer num determinado tempo. Então, vale se recordar que quanto maior for o tempo, menor é a velocidade daquele cara, né? Quanto mais tempo eu demorei para chegar num lugar, maior é a velocidade. E quanto maior for a distância em um menor tempo, maior é a minha velocidade, né? Mais rápido eu cheguei. E aí, é claro, vale a gente lembrar que as unidades de medida para esses caras aqui podem ser aí, né? Metros por segundo ao quadrado, ou a gente pode usar aí também o famoso, né? Quilômetros por hora. Beleza? A gente tem aí essas duas unidades de medida aí que a gente vai usar praticamente em tudo aqui, né, galera? Tudo ali em cinemática aí vai se definir por quilômetros por hora ou metros por segundo. E aí a gente tem que lembrar da nossa conversãozinha também, né? Que a gente tem lá quilômetros por hora para metros por segundo ao quadrado. A gente tem o nosso sisteminha de conversão aí, né? Que vai consistir em tenho quilômetros por hora passar para metros por segundo ou metros por segundo para passar para quilômetros por hora. Galera, aqui não precisa gravar o que fazer quando. É só pensar. Quilômetros por hora é uma unidade de medida maior do que metros por segundo.
E metros por segundo é menor do que quilômetros por hora. Então, quando eu quero passar do menor para o maior, eu vou precisar aí, ó, multiplicar. Quando eu quero passar do maior para o menor, eu vou precisar dividir. E aí, por quanto, né? Que a gente vai fazer esse cara aí? 3,6. Beleza? Então, de quilômetro por hora para metros por segundo, multiplica por 3,6. Quer dizer, de metros por segundo, vou botar setinha aqui. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Beleza? Conceitozinho aí importantíssimo. Depois disso, galera, a gente tem aí a nossa famosa formulinha aí, né? Conhecida... Opa! A nossa famosa formulinha aí, conhecida como sorvetão. E aí, a gente tem que lembrar o que desse sorvetão aqui, né? S é igual a S0 mais VT. S0 aqui vai ser uma velocidade inicial que o enunciado lá te deu, que o problema te deu. V vai ser a velocidade e o ΔT aqui vai ser a variação de tempo. Beleza, galera? Então tem que sempre lembrar, né? Viu? Delta tá falando de variação, seja de tempo, de temperatura, de qualquer coisa. Viu? Delta é variação. E aí a gente tem que lembrar sempre, né? Que esse delta aqui... ele é delta é igual a um valor final menos um valor inicial. Vai ser sempre isso daí. Se for velocidade, velocidade final menos inicial. Se for temperatura, temperatura final menos inicial. E assim a gente vai indo. Beleza? Agora a gente tem aqui a nossa aceleração, né? Para achar a aceleração, galera, basicamente vai ser a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Depois lá em cálculo a gente aprende que é só derivar, né? A derivada de 1 vai ser a outra derivada da velocidade, a posição, a aceleração, enfim. A gente vai tendo essas várias derivadas aí que vão sucedendo as outras aí, beleza? Vamos descer aqui, né? Vamos descer um pouquinho aqui. Vamos descer aqui, a última que a gente viu foi a da aceleração, né? Então vamos parar aqui. Então vamos lá. Agora, galera, a gente basicamente tem aqui a nossa formulinha aí V igual a V0 mais AT. Galera, aqui a gente tem uma formulinha aí importantíssima. Cai bastante no Enem e não tem muito o que dizer, né, galera? A velocidade é igual a uma velocidade inicial lá, vezes a aceleração daquele corpo, vezes o tempo. Aqui, na verdade, é mais, né? Então, basicamente, é isso, galera. Aqui não tem muito o que dizer, não. É basicamente ler o problema e responder. Às vezes, eles costumam dar esse valor aqui da velocidade já final e pode pedir para você encontrar uma velocidade inicial, ou ele pode querer aceleração e te dar que ele tinha uma velocidade inicial e no final ficou com essa velocidade. Enfim, pode ser sempre isso daí. E aí a gente tem aqui a função horária da posição em função do tempo. Então, basicamente, se ali em cima a gente tinha sorvete, né? Que seria S é igual a S0 mais VT. Aqui a gente vai ter o sorvetão, né? Que é S mais S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado. E aí, galera, esse cara aqui também vai ser importantíssimo, né? Por que esse cara aqui vai ser importantíssimo? Porque ele está trabalhando com uma função horária da posição, mas ela está em função do tempo. Então o tempo ele mexe com todo mundo aqui, né? Ele mexe com essa primeira velocidade, ele mexe com essa segunda. Então a gente vai usar esse tipo de equação aqui quando a gente tiver o tempo ali em função de todo mundo, né? Quer dizer, todo mundo em função do tempo. Beleza? Agora aqui, galera, nossa, eu preciso trocar de cor, galera, não tem jeito. Nesse nosso caso aqui, a gente vai ter que trocar de cor, porque essa formulinha aqui, galera, ela é importantíssima, ó. Esse carinha aqui, meu Deus, ele é importantíssimo. Famoso Torricelli. Essa equaçãozinha de Torricelli aqui, galera, ela vai ser muito importante, por quê? Porque tá faltando um cara ali, né? Vocês estão vendo que tá faltando quem ali? Tá faltando o nosso tempo. O nosso tempo ele não é dado na fórmula de Torricelli. Então, sempre que você estiver resolvendo uma questão que você não tiver o tempo, que não for dado o tempo, galera, mete bronca de Torricelli, chicotada de Torricelli neles, entendeu? Mete bronca, sai usando o Torricelli, sem muita enrolação.
que provavelmente vai ser ele mesmo que você vai ter que usar, beleza? Então, foquem nessa questão aí de usar o Torricelli aí quanto for preciso, beleza? Vamos descer mais um pouquinho aqui. Agora a gente tem ali o nosso movimento vertical. E aí, galera, em movimento vertical é muito interessante, né? Porque a gente tem o movimento horizontal, que é esse cara aqui, quando a gente tem uma bala, um tiro, alguma coisa se movendo numa única direção, mas às vezes a gente pode ter esse movimento vertical, horizontal, vertical. O movimento vertical, galera, geralmente ele vai estar atrelado à gravidade, né? Porque pensa nisso daqui, ó. Soltei esse cara, ele caiu, esse chocolatezinho aqui que a minha irmã me deu, soltei ele, ele caiu. E você vê que o movimento que ele cai é vertical, né? Por que ele é vertical? Aqui no meu quarto quase não tem interferência de resistência do ar, essas coisas. Então acaba que o movimento dele é quase que plenamente vertical. Por quê? Porque só a gravidade que atua nele. Agora, se eu faço esse movimento aqui, ó, se eu jogo, ele já não cai mais vertical, né? Ele cai aqui meio que na diagonal ali para baixo, né? Então, essas questões aí vão depender muito de quê? Vão depender da gravidade. Por isso, galera, que como horizontalmente só a gravidade que atua no nosso corpo, a gente vai ter que todas essas funções aqui... Galera, meu cachorro tá brabo, então se liga aí. A gente vai ter só a gravidade atuando para baixo aqui, então o que a gente faz? Vai ser sempre o G aqui, né? Na velocidade lá vai ser o G, que vai ser a nossa aceleração. Na função horária posição vai ser o G também. Na equação de Torricelli vai ser o G também. Por quê? Porque a aceleração que está atuando é a aceleração da gravidade. Foi a gravidade que gerou a aceleração nesse meu bombom aqui, ó. Porque eu só abri minha mão. Então quem puxou ele para baixo, quem gerou a aceleração para baixo foi o centro da Terra, né? Então, basicamente é isso. Vimos aí as nossas formulinhas de cinemática. Então é isso. Continuando aí, agora a gente tem aqui a função horária da posição horizontal. Então, a gente vai ter agora aquela mesma função horária da posição, só que agora a gente está no eixo X. A gente vai ter esse carinha aqui, ó, que eu não sei se vocês estão enxergando muito bem, mas está escrito Vx ali. Então, quando a gente tem uma velocidade v, a gente pode dizer que aquela velocidade ali, ela é um Vx vezes um Vy aí, né? Assim, em parte, né, galera? Isso aqui que eu estou escrevendo é só uma abstração para vocês entenderem que a velocidade de um corpo em duas dimensões, né? Um cara que faz esse movimento aqui, ele tem tanto movimento em x, quanto movimento em y, beleza? Porque, por exemplo, aqui, ó, ele está se deslocando. Vamos supor que aqui fosse o ponto 1 e aqui fosse o ponto 2. Ele se deslocou do ponto 1 até o ponto 2. E em y, ó, ele aqui sendo o ponto, sei lá, 3 e aqui 1, ele estava aqui no ponto 3, quando ele chegou aqui, ele foi para o ponto 1. Então, essas velocidades, né, galera, o que eu quero dizer com isso? As velocidades, elas vão ter as suas decomposições. Então, se eu estou trabalhando com uma velocidade horizontal, se o problema está me perguntando velocidade horizontal, ele quer que eu trabalhe com a componente x, porque o x é que é responsável pelo movimento horizontal. Agora, se ele quer saber a velocidade vertical, ou o quanto esse movimento atingiu de velocidade vertical, então ele quer trabalhar com a função horária da posição vertical, que já vai ser essa daqui de baixo. E aí, ó, você vê que elas vão ser sempre as mesmas fórmulas, só vai ter a alteração da componente V0x, V0y. Em algumas, vale lembrar que vai ter um ângulo, porque você pensa comigo, né? Você tem aqui, ó, um cara, ó. Você tem aqui uma partícula aqui, ó. Aí essa partícula sai em disparada aqui, ó. Alguém joga uma partícula aqui com velocidade v. Essa partícula vai fazer esse movimento aqui, né? Quando essa partícula faz esse movimento aqui, igual eu disse, ela tem tanto movimento em y quanto em x. Porém, vale lembrar que esse cara aqui, ó, é um ângulo θ, né? Esse ângulo θ aqui, ele vai influenciar em toda a minha questão. Pensa, por exemplo, nesse cara aqui de baixo, ó.
se eu tenho esse gráfico aqui de baixo, ó. Nesse gráfico aqui de baixo, vamos supor que agora esse cara vai ser jogado assim, ó. Ó, a gente tem uma partícula aqui, ó. Vai ter uma partícula que vai ser jogada bem mais aqui para cima, ó. Qual que vai ser o movimento que ela vai fazer? Pô, ela vai fazer um movimento aqui, ó. Ó. Muito mais agudo, né? Esse aqui desenho que meu tá ridículo, Deus me livre. Ela vai fazer um movimento, ó, muito mais agudo, né? Do que nessa daqui. E aí, tem um ângulo aqui θ também, ó. Então, esse ângulo θ, ele vai começar a influenciar nas questões. Então, você viu que ele te deu um ângulo, viu que ele está pedindo ali uma velocidade horizontal, vertical, já sabe que tem que usar essas variações de fórmula aqui, ó, para velocidade horizontal, para velocidade vertical, e assim vai indo. Beleza, galera? Vamos continuar aqui, vamos descer aqui, porque tem mais formulinha aí. Opa, já estamos aqui... Já tava todas as fórmulas aí no quadro e eu não sabia. Então vamos meter bronca aqui, ó. Basicamente a gente já falou de todas as fórmulas. Já vai ter um ângulo de seno e vai ter um ângulo de cosseno. Às vezes isso aí você vai ter que analisar. E lembre-se sempre, né, galera? Sempre que ele te der um ângulo, ele vai te dar um daqueles ângulos lá conhecidos lá, né? Aquele famosinho da musiquinha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo sobre 2... Raiz em cada um, em quem não tem um. Então, raiz em quem não tem um. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Quem é esse cara aqui, né? São os ângulos lá, né? 30, deixa eu apagar aqui. 30, 45 e 60. Aqui é seno, cosseno, tangente, beleza? É claro que a minha escrita tá muito ruim aí, né? Mas deu para vocês entenderem aí que eu quis separar aqui, ó. Beleza? Esses caras aqui, esses três aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Com certeza já conhece a musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo sobre 2, raiz em quem não tem 1. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? Então, basicamente é isso. Esse vai ser o nosso problema aí. Espero que ajude vocês aí, que vocês tenham entendido. Bora usar os nossos recursos mágicos aí de pular no tempo para vocês verem aí as nossas próximas formulinhas, que não acabou não. São muitas fórmulas, mas vocês têm que lembrar, galera, que essas fórmulas aqui, por exemplo, aqui não tem nenhuma fórmula nova. Todas as fórmulas que tem aqui poderiam ter saído das fórmulas originais lá das fórmulas anteriores que a gente viu, beleza? Então vamos usar os recursos mágicos aí do teletransporte e voltar com as próximas fórmulas aí. Voltamos aí, e agora, galera, a gente vai ver a última sequência de formulinhas aí da nossa parte de cinemática, que vai ser a questão do movimento circular. Então, galera, para a gente pensar no movimento circular, eu até procurei aqui, ó. É claro que não vai dar para vocês verem muito bem aí, né? Mas o movimento circular, galera, basicamente, ele vai ser isso daqui, ó. Pensa nesse meu fonezinho de ouvido aqui, ó. Isso aqui é movimento circular, ó. Ó, isso aqui é movimento circular. E aí, nesse movimento circular que está acontecendo, por exemplo, aqui nos meus fones, esse fone ele tem uma vontade de sair voando, né? Pensa na criança lá brincando de marimba, as crianças que foram felizes, né? Brincando de marimba, rodando aqui por conta sua marimba. Aquela marimba que está amarrada ali na frente, né? Para quem não sabe, é uma linha com uma pedra amarrada na frente que a criança fica rodando. Aquela pedra, ela tá doida para sair voando na testa de alguém. É o sonho de toda a pedra sair voando na testa de alguém. Então, essa pedra ela tem uma aceleração para dentro, que a gente chama de aceleração centrípeta, que vai trazer o movimento daquele cara para dentro, e a gente tem uma aceleração também, né, que vai querer jogar esse cara para fora, que vai querer fuzilar aquela pedra para longe. Beleza? Então, esse assim é um dos principais conceitos que a gente tem que entender no movimento circular. Mas aí a gente tem, por exemplo, aqui, ó, nossa posição angular. Essa letra aqui a gente pode chamar de d-ROM, e a gente vai ter S sobre R. E aí, esse d-ROM aqui vai ser o ângulo descrito, o S vai ser o arco de círculo descrito e o R vai ser o raio do círculo. E aí, basicamente, galera, aqui não tem muito o que dizer, né? É você analisar a mesma questão, lembrar dessa fórmula e saber utilizar. Vale destacar aqui essa fórmula aqui em especial. Ela não cai muito
para ser sincero para vocês, no Enem. Já essa daqui cai, né? Porque ela vai ser o movimento circular em função da posição, né? Então essa daqui já cai um pouco mais. Mas assim, também não cai muita coisa. Aí a gente tem aqui essa nossa velocidade angular, né? Lembrando que essa letra grega nossa aqui vai ser a letra grega aí sempre para velocidade. E aí a gente tem que lembrar que esse cara aqui vai ser a velocidade angular. Então essa formulinha aqui já cai bem mais do que as anteriores. Acredito até que essa daqui seja uma das que mais caia. Beleza? Aí a gente vai ter a aceleração angular. E aí, galera, eu não sei se vocês conseguem perceber essa analogia, mas não tem muita fórmula base, não tem muita fórmula, galera. Essas fórmulas, elas são todas derivadas de outras, são consequências de outras fórmulas. Por exemplo, vocês vão lembrar lá da aceleração que a gente tinha feito antes, a fórmula para achar a aceleração lá no movimento constante. Aqui basicamente só mudou as letrinhas, né, galera? E que agora esse cara aqui em cima é uma variação angular e não de distância, né? Em vez de eu querer saber a distância que esse cara percorreu, eu vou querer saber o ângulo que esse cara percorreu. Beleza? Agora a gente vai ter aqui a função horária da posição angular do movimento circular uniforme. Galera, de novo, a gente poderia escrever esse cara aqui, ó, como S é igual a S0 mais VT. Beleza? Por quê? Porque a gente sabe que o S, a gente está aprendendo aqui, né? Que o S, ele é conhecido como essa letra grega aqui. A gente sabe que o V, a gente está conhecendo como essa letra grega aqui. Então, basicamente, nada mudou. Nada mudou, né? Tudo tá do mesmo jeito. Só está mudando aí um pouco a notação, um pouco o conceito por trás, né? Que agora a gente está trabalhando com um ângulo. Beleza? Agora a gente tem a função horária da velocidade angular, que vai ser basicamente a mesma coisa, né? A gente vai ter uma aceleração agora. Ao invés de uma velocidade, a gente vai ter uma aceleração. E aí, basicamente, é isso. Agora a gente vai aqui, ó, descer mais um pouco, porque não acabou. Apesar de ter bastante fórmula aqui, é como eu disse para vocês, né? Essas fórmulas, elas são sempre consequência de outras fórmulas, né? Então, tente focar no conceito, na fórmula principal, galera. Beleza? E aí, vamos lá. Função horária aí da velocidade, a gente vai ter essa nossa formulinha aqui, que vai ser a mesma daquela outra lá, do sorvetão. A gente vai ter, e aí é claro, galera, o conceito de novo, ele está se repetindo. A única coisa que vai mudar substancialmente nesses tipos de movimento é que agora, ao invés de querer uma distância em específico, eu estou querendo um ângulo em específico. Ele vai ter que me dar um ângulo ou eu vou querer encontrar esse ângulo. Beleza? Aqui a gente vai ter a nossa famosa equação de Torricelli para o movimento circular, que é basicamente a mesma forma de Torricelli, só que para movimento circular. E aqui, galera, lembra lá no início que eu falei o conceito de aceleração centrípeta? Então, esse conceito ele chegou, esse conceito ele tá aqui, ó, e é esse cara aí importantíssimo. A aceleração centrípeta ela vai ser a velocidade ao quadrado sobre o raio, ou ela pode ser o nosso, que a gente vai chamar de W aí, tá, galera? Esse nosso W ao quadrado vezes R. Então, essas são as duas formas de encontrar a nossa aceleração centrípeta. E, galera, questãozinha que quase todo ano cai no Enem. Questãozinha de aceleração centrípeta. E isso aqui é fácil, galera. Então, é só prestar atenção que dá para resolver esse tipo de questão tranquilo no Enem. Tem que gravar essas fórmulas aqui, porque o Enem não dá as fórmulas. Mas, você tendo gravado isso aqui, tá praticamente que feita a questão. Beleza? Então, basicamente é isso. Mas não vamos parar, não. Vamos embora aí. Agora, galera, a gente vem para uma parte aí, né? Vamos estudar aqui agora uma parte importantíssima da mecânica, que é a parte aí de leis de Newton, né? Famosa lei de Newton. Então, galera, não vamos ficar muito de enrolação, não. Vamos acelerar aí para os nossos conceitos e buscar entender as nossas fórmulas. Galera, a primeira formulinha que eu vou falar aqui vai ser essa daqui, ó. Por que essa daqui? Devido aí à importância dela. Eu vou trocar de cor aqui, galera, porque eu prefiro escrever de preto. Vermelho eu acho que fica muito chamativo. Vamos lá. Então, a gente vai ter a nossa formulinha aqui da mecânica, que vai nos dizer que força é igual a massa vezes a aceleração. Até aí, tranquilo. Vale lembrar, né, as nossas unidades de medida aí. A gente vai ter a nossa força, que vai ser medida em newtons. A gente vai ter a nossa massa,
que vai ser medido em quilograma, e a gente vai ter a nossa aceleração, que vai ser medida em metros por segundo ao quadrado. Beleza? Basicamente, aí a gente vai ter essas três formulinhas aí, essas três notações aí. Fica entendido, então, que quem é esse N aqui, na verdade? Vai ser o produto entre esses caras, né? Então, N, na verdade, é a mesma coisa que esses dois caras aqui. Beleza? Vamos lá, galera. Aí, agora que a gente já entendeu mais ou menos essa fórmula aqui, e a gente já entendeu que força é igual a massa vezes aceleração, a gente tem que entender o por trás dessa fórmula, galera. Pensa comigo, gente. A força essa fórmula está me dizendo que a força é o produto da massa vezes a aceleração. Então pensa comigo, galera. Vocês tomarem um soco meu na cara de vocês, vai ser um soco. Beleza? Vai ter uma massa, que vai ser a massa aí da minha mão, e vai ter uma aceleração. A aceleração aí que eu implico nesse soco. Porém, galera, eu queria ver vocês tomarem um soco do Down Jones, por exemplo, aquele lutador lá de UFC, que tem uma mão com uma massa muito maior e uma aceleração na mão, acredito que é até muito maior do que a minha também. Então, a força que ele vai aplicar na cara de quem ele bate vai ser muito maior, vai doer muito mais do que o meu soquinho aqui, né, gente? Sem vergonha. Então, a força ela vai ser o produto da massa com aceleração. Não adianta nada você ter uma mão muito magrinha e aplicar uma força muito rápida. E também não adianta nada você ter uma massa muito grande, uma mão muito pesada e aplicar uma aceleração lenta. O interessante é você tentar equilibrar isso daí ou ter o máximo dos dois. Beleza? Então, basicamente, esse é o conceito aí por trás, a proporcionalidade por trás dessa formulinha. E aí vale ressaltar que a gente vai ter duas notações, né? Aqui a gente tem essa notaçãozinha de vetor, que vocês estão vendo aí em cima aí, que é representado por essa setinha. E aí, galera, é claro que vale destacar aqui de novo aquele mesmo conceito em cinemática, né? Quando a gente tem uma velocidade lá e a gente tem as componentes em x e y. Em força, quando a gente tem uma força vetorial, a gente vai ter uma componente aí dessa força em x e uma componente dessa força em y, que vai ser dado basicamente, ó, aqui é uma força só em x. E quando eu dou aquele gancho aqui, ó, é uma força só em y. Mas eu posso dar esse gancho meio na diagonal aí, né? De baixo para cima, indo pro canto. Então, a gente tem que a força, ela pode ter tanto componente só em x, quanto só componente em y. Mas, vale ressaltar que no final das contas, a força geralmente é a mistura desses dois aí. Ninguém consegue aplicar força geralmente só num ângulo, né? Às vezes a gente faz isso mais para abstrair a física e a matemática da coisa e entender melhor o problema. Beleza, galera? E aí agora, uma formulinha aí que meio que a gente pulou, né? Que é essa daqui de cima, mas eu pulei porque era fundamental a gente entender esses conceitos aqui de baixo. É esse cara aqui, ó. Porque pensa comigo, galera. A gente tem aí que a força resultante é igual ao somatório das forças. Só que, galera, a gente tem que lembrar que isso não é só positivo, né? Apesar de ser somatório e dar essa noção de estar sempre somando, eu posso ter que o somatório das forças vai ser igual a uma força 1 mais uma força 2 menos uma força 3, por exemplo. Então, o que seria isso? Eu tenho, sei lá, esses meus dois dedos aqui, empurrando a minha mão para lá, e eu tenho, sei lá, vamos pensar essa caneta aqui, pensando que essa caneta é um corpo. Ela tem esses meus dois dedos empurrando ela para lá, e eu tenho um dedo meu empurrando essa para cá. Beleza, galera? Conseguiram entender? Então, essa força de cá, ela está somando no meu sistema, mas ela está somando negativamente. Beleza? Tem que estar afiado nesse conceito aí, hein, galera? E aí, uma coisa muito importante. Às vezes, quando eu vou somar componentes, eu não posso nunca somar a componente x mais a componente y ou menos a componente y. Ou eu subtraio todas as forças que aplicam no eixo x,
ou eu subtraio todas as forças que atuam no eixo Y. Não pode misturar esses somatórios aí. Beleza, galera? E aí a gente tem o enunciado aí, né, galera? Famosíssimo enunciado da nossa primeira lei de Newton. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento e um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. O que isso quer dizer, galera? Se tá parado, vai querer continuar parado. Se tá em movimento, vai querer continuar em movimento. Vale até acrescentar aqui, ó, que eu acho que faltou nessa definição. A não ser que uma força externa haja sobre o corpo. Beleza, galera? Então esse acrescento, né? Esse agregado aí que eu fiz aí, esse complemento que eu fiz na definição da primeira lei de Newton, eu acho ele mais correto. Porque pensa comigo, um corpo lá no espaço, quando eu jogo uma pedra lá no espaço, essa pedra ela vai continuar no movimento que eu joguei eternamente, porque lá não tem uma força externa para fazê-la parar. Aqui na Terra tem. Quando eu jogo uma pedra aqui na Terra, a gente tem a força da gravidade que puxa essa pedra para baixo, a gente tem a resistência do ar que atrapalha o movimento para frente. A gente pode ter até um cara que vai bater nessa pedra fazendo com que ela pare. Sei lá, um passarinho passando. Deus que me perdoe, vai morrer o passarinho, tadinho. Mas pode ter forças externas que vão atuar nesse sistema, fazendo com que o corpo não mantenha sua velocidade constante. Mas a tendência é que se mantenha. Beleza? Aí a gente tem a segunda lei de Newton aí, força igual a massa vezes aceleração, já está enunciado, já falamos bastante. E a gente tem a terceira lei de Newton aí, que está enunciado aqui em fórmula, mas a gente pode enunciar em texto, né? Que seria basicamente o seguinte, é aquele famoso, galera, dá que eu te dou outro, entendeu? É o famoso toda ação tem uma reação contrária de mesmo módulo, entende? Então, toda ação vai gerar o quê? Uma reação. Então essa noção a gente pode, cara, essa fórmula, galera, a gente pode trazê-la para nossa vida, né? Tudo que a gente faz na nossa vida vai ter um impacto, vai ter uma consequência. Na física segue essa mesma lei. Tudo que você fizer, todo movimento que você fizer, toda força que você aplicar, vai ter uma reação, galera. Então tem que ter isso em mente, tem que estar com esse conceito aí afiadíssimo, galera. É igual eu, toda vez que eu mexo aqui na minha cadeira, agora ela tá rangendo, ó. Parou de ranger, porque eu falei que ela ia ranger. Voltou a ranger de novo. Então, galera, basicamente é isso, beleza? Agora a gente tem aí a nossa força-peso. É claro que a gente teria várias outras forças para enunciar aqui, mas o motivo da gente enunciar a força-peso é que ela é uma força importantíssima, galera. No sistema que a gente vive aqui, ele é uma força que sempre está atuando. Porque a não ser que você for aí um terraplanista aí, a gravidade, ela vai estar sempre atuando no seu sistema. Ela vai estar sempre puxando o corpo ali para baixo. Ela vai estar sempre ali te atrapalhando não, puxando qualquer corpo. Eu posso jogar minha caneta, ela vai cair. Eu posso jogar o meu bombom, ele vai cair. Eu mesmo estou sentado aqui na cadeira sentindo a terra me puxar para baixo, e você aí do outro lado da tela está sentado também sentindo a terra te puxar para baixo. Então, galera, a gente tem que lutar contra isso na nossa vida. A gente tem que correr atrás, lutar contra essa força puxando a gente para baixo, porque a meta é a gente estar sempre evoluindo, sempre crescendo. Então, a força-peso, a gente tem que estar sempre lembrando que ela vai estar sempre puxando para baixo. O sentido da força-peso é sempre para baixo. É a nossa famosa aí aceleração da gravidade. Beleza, galera? Então, basicamente é isso. Agora vamos descer aqui, porque a gente tem mais formulinha aí para a gente poder trabalhar. Vamos descer. Parar aqui. Força-peso. Ah, não. Força-peso eu já falei. Vamos descer aqui mais. Vamos descer aqui, parar aqui. Agora, galera, a gente entra aí num cara importantíssimo de novo. O nosso atrito, galera. Ele também aqui no planeta Terra, ele tá quase sempre atuando, entendeu?
Mas é claro, né, galera? Às vezes o Enem tá bonzinho, o nosso professor tá bonzinho e ele fala: desconsidere o atrito, desconsidere o nervosismo que você tá para fazer a prova, desconsidere a resistência do ar, desconsidere que você tá respirando. A gente vai pedindo, vai fazendo essas idealizações aí para poder entender melhor a teoria, né, para fins didáticos. Então, pode ser que o problema peça para você desconsiderar o atrito, mas não pedindo para desconsiderar, você tem que entender que você tem sempre um atrito ali interferindo. Você pode ter um atrito estático ou um atrito dinâmico. E aí, qual vai ser a diferença, Igor, do atrito estático ou dinâmico? Meu Deus! Galera, atrito estático. Estático significa estar parado e dinâmico significa estar em movimento. Então, o atrito estático vai ser todo aquele movimento que se refere a um corpo ali que um tipo de atrito que aconteceu meio que parado, num corpo parado. E a gente pode ter um atrito dinâmico que vai estar relacionado a movimento, a um carro ali que gerou um atrito e ele foi ali derrapando e tudo. E no próprio carro, às vezes pode ter um atrito estático e o próprio carro também pode gerar um atrito dinâmico. Por isso até que eu não vou me atrelar muito a esse exemplo. Mas entendam, estático vai estar relacionado a repouso, a estar parado, ou em movimento constante, né, retilíneo uniforme. E a gente vai ter o atrito dinâmico que vai estar sempre em movimento, pode estar variando ou não, beleza? Aí a gente tem a nossa famosa lei de Hooke aí, que não é o Hooke lá fortão, na verdade eu não sou fortão, mas não é o Hooke fortão, é a lei de Hooke, um físico aí famosíssimo, que brigava muito aí com Newton, reza a lenda histórica aí. Mas enfim, a lei de Hooke aí, galera, vai ser F é igual a kx, questãozinha aí que sempre cai pelo menos umazinha, galera, de lei de Hooke no Enem. E aí, força é igual a kx, o K é uma constante elástica da mola, esse valor aqui ele é dado, beleza? Mas você pode tentar gravar ele também, eu agora não me lembro ele, galera, mas no PDF que eu vou gerar aqui, galera, já até informando vocês que eu vou gerar um PDF aí e vou disponibilizar para quem quiser. É só me chamar lá no Instagram, me pedir o PDF que eu vou enviar um PDF completo com todas essas fórmulas e as anotações que eu fiz. Beleza? Para você não ter que precisar ficar copiando aí. Mas enfim, a gente tem essa fórmula aí da lei de Hooke. Aí a gente tem a nossa força centrípeta. De novo, lembrando, força centrípeta, aceleração centrípeta, tudo pensando em centrípeta, vai ser esse cara aqui girando, né? Quando a gente tiver aí um sisteminha aí, igual esse meu fone aqui girando, ó, ele tá com uma aceleração centrípeta, eu tô aplicando uma força centrípeta, ele tem uma força centrípeta em si. Então, basicamente, é isso aí que tá acontecendo, ó. É isso aí que tá acontecendo. E aí não vai ter muita alteração, né, galera? A força centrípeta vai ser igual a massa lá do corpo, vezes a velocidade ao quadrado sobre R, que é o nosso raio. Beleza? Ou vai ser igual a nossa massa vezes a aceleração centrípeta. Por isso que eu falei que é importante você saber a aceleração centrípeta no videozinho que eu vou deixar aí no card aí, caso você não está assistindo a live completa, para entender o que é aceleração centrípeta. Beleza? Mas aí vamos lá, galera. A gente tem aí o nosso trabalho. Trabalho é outra questãozinha aí que cai muito no Enem, questão de trabalho. Então, quem que vai ser o nosso trabalho, galera? O trabalho vai ser igual a uma força qualquer aplicada, vezes um deslocamento, vezes cosseno entre o ângulo. Lembrando, galera, que geralmente esse ângulo aqui é cosseno de 180, ou cosseno de zero, que vai ser sempre menos 1 ali, ou vai ser 1. Esse cosseno aqui dificilmente vai ser um ângulo muito complexo. Vai ser geralmente um ângulo ali que a resposta é 0, 1 ou menos 1. Beleza? E aí a força é a força que você está usando lá no próprio sistema. Pode ser uma força peso, pode ser, sei lá, qualquer outra força. Beleza? E o deslocamento, que é a distância que esse corpo deslocou. Não é a distância total, hein, galera? É o deslocamento desse corpo tendo essa força aplicando ele. Beleza? Aí a gente tem questão de potência aí. E assim, eu estudo tanto filosofia, galera, que eu vejo potência, que eu já lembro de Aristóteles, potenciato, matéria e forma. Meu Deus. Mas vamos lá, não é potência aristotélica aqui, a gente está estudando outra potência, que a gente vai ter a nossa letra gregazinha aqui, né? Acho que é a letra grega, pera aí. Não é a letra grega não, galera, eu que estava enxergando mal mesmo. Isso aqui é um P.
com símbolozinho vetorial. Então a potência média vai ser igual ao trabalho sobre a variação do tempo, ou ele vai ser igual à força vezes o deslocamento dividido pelo tempo, ou ele pode ser igual à força vezes a velocidade. Beleza, galera? Então basicamente isso que está relacionado aí à potência. Vamos descer aqui que a gente só tem mais uma formulinha aqui para trabalhar, que vai ser aí, qual formulinha que a gente tem para trabalhar aqui? É a nossa formulinha aí de potência instantânea, né? Na verdade, galera, eu não vou nem trabalhar essa potência instantânea aqui, porque é uma fórmula que a gente precisa de cálculo para ela, né? Eu coloquei ela aqui por colocar mesmo, mas a gente nem vai precisar. Então, encerramos aí. Bora pro próximo videozinho aí de mecânica, que não acabou não. Vamos aos nossos recursos mágicos aí da edição, para já voltar com a próxima sequência de fórmulas aqui no quadro. Agora, galera, a gente vai para uma parte que, assim, é uma das partes na mecânica que eu mais gosto, modéstia à parte, que é a parte de energia. Porque, assim, galera, é uma parte que a gente vê muito no nosso cotidiano, né? Esse conceito de energia cinética, energia, né, mecânica, energia potencial, a gente vê muito isso no nosso dia a dia, né? E, basicamente, galera, energia cinética, lembra lá quando a gente estava estudando cinemática? Então, energia cinética vai estar relacionado a movimento, né, galera? Então, é a energia que um corpo está gastando ao se movimentar. E energia potencial, galera, potencial o que é potência? Potência é o que está para ser, né? O que está para fazer. Então, a energia potencial é uma energia que está ali, prontinha para acontecer, só não aconteceu ainda. E a gente tem, é claro, a energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Então a energia cinética, galera, vai ser meio de mv ao quadrado. Assim, às vezes pode ser que você não use a unidade de energia aqui, né? Pode ser que não venha ao caso e tudo, mas geralmente uma das unidades que a gente tem para energia é o joule, né? Mas pode ser que ele te pergunte a velocidade ou a massa do corpo e já te dê energia, enfim. Fique de olho nessas questões aí, beleza? Mas aí, basicamente aqui, galera, o que vai acontecer? A gente vai ter lá um corpo que está em movimento, geralmente vai ter uma colisão, e aí após essa colisão, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma perda da energia cinética. Pode acontecer, por exemplo, pensa esse cara aqui, ó. Vou explicar para vocês o que é energia cinética potencial. Quando esse bombom tá na minha mão, ele tá com uma energia potencial gravitacional muito forte, porque se eu solto ele, ó, a energia potencial gravitacional puxa ele para baixo. Só que quando eu solto, ele deixa, né? Ele deixa de ser energia potencial gravitacional e durante essa queda virou energia cinética, beleza? Então tá na mão energia potencial, tá em movimento energia cinética, beleza? Basicamente essa vai ser a diferença, então aqui eu já resumi basicamente esses caras todos. E a energia mecânica vai ser a união de todo mundo aí, né? Quando eu misturar todo mundo, eu vou ter aí a nossa energia mecânica, beleza? Eu já vou descer aqui. Vou descer aqui de uma vez. Vamos descer aqui. Agora a gente vai estudar impulso e quantidade de movimento. Impulso, né, galera? A gente já tem muita noção do que é impulso, ser impulsionado, impulsionar. Às vezes a gente pensa até em empurrar, né? Mas não, impulso é aquele famoso pegar impulso para pular uma ponte. O conceito de impulso ele é bem intuitivo, né, galera? Mas a gente tem aí as fórmulas de impulso. Impulso é igual a força vezes ΔT. E aí a gente tem esse carinha aqui, galera. Outra questãozinha que eu não vou circular de vermelho, pra gente não perder tempo, mas cai muito no Enem em questão de quantidade de movimento. Tem sempre uma, duas, às vezes até mais se bobear. Quantidade de movimento é o quê? Massa vezes aceleração, galera. Não tem muita enrolação. A quantidade de movimento que aquele corpo vai ter vai depender, é claro, da velocidade que ele tem, que é o movimento se sucedendo, e a massa em si que aquele corpo tem, né? Isso vai definir aí a nossa quantidade de movimento, beleza?
Não tem muita enrolação aqui não. Aí a gente tem questão de equilíbrio, que o equilíbrio estático vai ser quando a gente tiver uma velocidade igual a zero. E aí vale lembrar, né, galera? Esse velocidade igual a zero aqui, a gente entende na verdade como uma velocidade constante e não zero. Constante é que não muda. Isso aqui, ó. Isso aqui não é constante, ó. Tá andando e parando toda hora, ó. Entendeu? Agora, isso aqui é meio que constante, né? É claro que não tá perfeitamente constante, mas teoricamente é um movimento constante. Então esse igual a zero, né? A gente tem que entender como isso. A gente tem o equilíbrio dinâmico, que a velocidade pode ser uma constante qualquer, beleza? Aí agora a gente tem aqui a estática de um ponto, que vai ser igual a força, vai ser igual a soma das forças que atuam sobre o ponto. Então pensando na caneta, por exemplo, né? Essa caneta aqui, ó, a soma, o somatório das forças que atuam nessa caneta vão dizer o equilíbrio que ela está estaticamente, né? Parada aí, beleza? E aí poderia ser esse cara aqui também, né? Que aí seria o dinâmico, né? Que a gente tem a somatória das forças que estão atuando, mas está fazendo essa caneta entrar num movimento, beleza? Aí a gente tem aí questãozinha de centro de massa, que é outro tipo de questão aí que quase sempre cai no Enem. Não vou dizer que é sempre, mas cai bastante no Enem aí. Sempre tem uma ou outra questãozinha de centro de massa, encontrar o centro de massa. E aí, galera, centro de massa não tem muito embromation não, entendeu? Vai ser a distância vezes a massa, mais a distância 2 vezes a massa 2, mais a distância 3 vezes a massa 3. E aí depois eu divido tudo isso pela massa de cada um. Então, assim, ó, eu ia até escrever aqui no canto um exemplo prático, mas acho que tá bem intuitivo, né? Qualquer dúvida, galera, lembrando, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo aí, beleza? Tamo junto. Momento de uma força, que seria, na verdade, o nosso torque, né, galera? O nosso torque aí ele vai ser medido pela força vezes o braço da alavanca. Então vamos pensar aí, eu tô com o meu tripé aqui, né? Vamos pensar nesse meu tripé aqui, ó. A gente tem esse tripé aqui, ó. Estão vendo aí? A gente tem esse tripé aqui, ó. E aí vamos pensar nesse cara aqui, ó. Nesse braço aqui desse meu tripé. O torque, ó, quando eu aplico um torque fazendo aquele cara girar, ó, a força é a minha mão que tá aplicando. Quando ele fala ali braço da alavanca, ele fala do tamanho desse braço aqui que eu tô girando. E o ângulo, galera, ele fala do ângulo entre a força e o raio. Então vai ser o ângulo entre a minha mão e a distância desse cara, né? Vai ser o ângulo que tá por aqui, ó. Beleza? Então basicamente é isso aí, não tem muito o que dizer não. Questãozinha de torque, galera, cai bastante também. E é tranquilinho de fazer, hein? Vocês não vão me errar isso não, hein? Beleza, galera? Então a gente tem por último aqui a estática de um corpo, que é outra coisa que vocês só esquecem, ignora. Já falamos bastante desse conceito. Então vamos embora usar nossos recursos mágicos aí para ir para nossa próxima formulinha aí. Galera, agora a gente vai estudar outra parte da matéria que assim eu particularmente gosto bastante, que é a parte de pressão, né? Que a gente poderia até chamar aí talvez de... parte de pressão. Beleza? Que na verdade seria o seguinte, né? A pressão, eu já deixei até anotado aqui pra gente ganhar tempo. A pressão, ela é medida em Newton metros quadrados. E a nossa densidade é igual a metros, é igual a massa pelo volume. E aí a gente tem que lembrar sempre, né, que massa por volume, a gente tem então quilograma metro quadrado. Só que geralmente a galera erra muitos probleminhas lá, porque o cara te passa o valor em grama por centímetro quadrado e você não converte para quilograma metro quadrado. Então, para converter de um para o outro, de outro para um, seria assim, né? Mas basicamente a única conversão que a gente tem interesse mesmo é em fazer aquela, né? Porque nessa aqui é aonde a gente já tá, né? Beleza? E aí, galera, você vai usar todas essas fórmulas aqui, né? Pressão vai ser igual a força perpendicular. E aí a gente tem que lembrar que perpendicular é isso aqui, né? A gente tem que lembrar o que é perpendicular. Perpendicular é isso aqui, ó. Esse meu indicador está perpendicular a esse meu indicador. Ou o meu indicador está perpendicular ao meu polegar. Agora, o meu indicador está paralelo ao meu polegar.
o meu um indicador está paralelo ao meu outro indicador. Beleza? Paralela, perpendicular, entendidos. Entendemos aqui pressão, densidade, entendemos a nossa pressão hidrostática. Teorema de Steve, galera. Esse cara aqui, ó, Steve que é o homem. Entendeu? Steve cai muito, galera. Cai muito questãozinha de teorema de Steve no Enem. Beleza? Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Cara, basicamente a gente tem esse teorema de Pascal aqui também, né? Que está enunciado por texto, mas vale a pena a gente ler. Que o acréscimo da pressão exercida num ponto em um líquido ideal em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos desse líquido, as partes do recipiente que contém. Então, basicamente é que a pressão num líquido ela tenta meio que se distribuir igualmente, né? Para todas as partes ali do recipiente. O líquido ele tenta se distribuir ali dentro. Beleza? E isso a gente percebe, né? Quando eu coloco a água num copo, ela não fica só onde eu joguei, né? Ele se distribui por todo o ambiente que ele tá. Beleza? E aí, vamos lá. Agora a gente tem aqui o famigerado empuxo, e muito utilizado aí, né? Questãozinha aí tradicional também de Enem, galera. É questãozinha de empuxo. E aí o empuxo, né, galera, a gente vai ter a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume do fluido deslocado. O que seria esse volume do fluido deslocado? Quando eu tenho lá um copo cheio de água e eu coloco uma bolinha de ping-pong lá dentro, essa bolinha de ping-pong ela tinha um volume. Quando eu coloco lá dentro, ela desloca todo esse volume de água para transbordar do copo. Então a gente chama de volume deslocado o volume que essa bolinha de ping-pong ocupou ali dentro. Beleza? Aí a gente vai ter aqui o peso aparente, né? Que a gente tem essas duas fórmulas aqui. Eu basicamente prefiro essa daqui de baixo, que na verdade é meio que a mesma coisa, né? Uma só tá... Essa daqui ele colocou só o G em evidência, né? Mas basicamente é isso, galera. E essa matériazinha é muito gostosa de resolver esses exercícios, onde tem uma represa, uma coisa do tipo, enfim. São probleminhas muito legais de fazer. Então essa é a parte aí de hidrodinâmica, beleza? Agora, galera, vamos embora aí para a parte de gravitação universal, que a gente chama, né? Aqui, galera, não tem muita enrolação não, tá? Aqui é poucas ideias. Força gravitacional, a gente vai ter que a força gravitacional é igual a G. Isso aqui é uma constante que o Enem tem que te dar, esse valor aqui. Mas você pode gravar também, acho que é 6, alguma coisa lá, elevado a não sei quanto. E eu não gosto, galera, desse negócio de ficar gravando fórmula, gravando coisa. Porque meio que te prende a ficar gravando aquilo, né? Não te deixa entender muito bem o conceito mesmo de fato. E aí vai ter uma massa 1 vezes uma massa 2 dividido pelo raio aí ao quadrado, né? Que na verdade esse raio aqui pode ser raio, mas pode ser uma distância também, né? Entre dois objetos, beleza? Aí aqui agora a gente vai ter as famosas aí leis de Kepler. A primeira lei de Kepler vai ser a lei das órbitas. Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol que ocupam um dos focos da elipse. Então essa figura geométrica aqui em vermelho, né? Ela é uma elipse, beleza? E aí o Sol está num dos focos dessa elipse, né? O Sol está aqui, ó. E aí é por causa disso, por exemplo, né, que o verão vai ser mais rápido do que o inverno, né? Porque o tempo que a gente passa aqui, ó, perto do Sol, é menor do que todo esse outro tempo aqui, né? Mas enfim, essa questão não é tão trivial da gente pensar assim, né? Até porque quando é verão num lugar é inverno no outro. Mas enfim, eu não vou criar muito suspense não. Isso acontece por causa da inclinação da Terra, né? A Terra ela não está perfeitamente em pé, né? Como se ela tivesse meio que assim. Então isso gera esse efeito de verão, inverno num lugar, verão no outro. Enfim. Aí a gente vai ter aqui a nossa segunda lei de Kepler, a lei das áreas, que já é basicamente essa questão que eu falei, né? De que aqui vai ser mais rápido do que todo esse resto aqui, né? Porém, vai ser igual a essa outra única área, ó. O segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, esse período aqui do verão, ó, é igual a esse períodozinho aqui, ó. Mas lembrando que a Terra também passa por esse período aqui, também passa por esse período aqui. E lembrando que um 360 aqui equivale a um ano. Beleza? E aí, por último, a gente tem a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. Período orbital
tem que ser igual ao raio médio orbital e igual a uma constante qualquer. Beleza? Então aqui não tem muito que enrolar. Essa aqui é outra questãozinha clássica aí de Enem. Sempre cai pelo menos umazinha disso daqui. Beleza? E é um conteúdo que vocês podem perceber, não tá difícil. Agora que eu tô vendo, né? A constante gravitacional que eu falei que tinha que gravar, tá escrito aqui, ó. 6,67 vezes 10 a menos 11. E aqui vem até as nossas unidades de medida, né? Que na verdade eu não falei nada, galera, de unidade de medida aqui, porque as unidades de medida vão ser a mesma, de leis de Newton e tudo mais, né? Então não tem mistério. Beleza? Então é isso, galera. Galera, tamo aqui. Esse foi o nosso resumão pro Enem. Espero que você tenha gostado. Espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. Se teve alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não entendeu alguma coisa? Deixa aí. Tem alguma questão que não tá conseguindo fazer? Deixa nos comentários também. Vamos interagir aí embaixo, trocar uma ideia, que a minha intenção vai ser sempre te ajudar, beleza? Qualquer coisa, me procura lá no Instagram. Se você quiser algum desses resuminhos aí que eu fiz, se você quiser essas fórmulas e tudo, me procura lá no Instagram que eu te mando tudo lá, beleza? Vamos embora aí. Se isso serviu de alguma coisa pra você, se te ajudou, deixa seu like, cara. Se inscreve aí no canal e ative o sininho pra receber mais conteúdo de Enem, mais conteúdo interessante aí de física, beleza? Valeu! Falou!